Nobre, eu estava até explicando para o Natan porque que eu atrasei. Era para eu ter saído antes, mas eu fui tomar um café com um cliente 4 da tarde, que virou uma negociação depois. Eu e o meu sócio. E aí a gente se estendeu ali para tentar trazer uma proposta melhor, que a proposta tinha vindo ruim. Mas vamos lá, galera. Eu tenho aqui a aula de hoje baseada em como fazer a pesquisa de imóveis. Ela vai ser uma aula que depois que vocês fizerem, é bem provável que a taxa de conversão de quem vocês conseguem atender de lead, que vira pesquisa de imóvel, aumente de forma exponencial. Então, se vocês antigamente iam pesquisar imóveis e X clientes evoluíam para uma visita, a ideia é que com essas técnicas que eu uso e o meu time já usou e validou, a gente aumente essa taxa de conversão de vocês. Então, desde o início do nosso treinamento, todo o trabalho que eu tenho feito é para que vocês, a cada etapa frágil, a gente dividiu em 7 principais etapas até o negócio ser fechado, e depois a gente tem a 8ª etapa, que é como criar uma recorrência de venda dentro do negócio de vocês. Então, os 7 momentos frágeis aí, que é a base do corretor, como ele tem que ser, o que é venda e tudo mais, a partir da geração de lead, depois da lead, como atender, quais perguntas a gente vai fazer, porque cada ponto frágil desse, com técnica e com o método que eu estou passando para vocês, se vocês executarem sempre igual, vocês vão aumentar a taxa de conversão. E isso vai refletir lá no final do ano no resultado de vocês de faturamento. A tendência é que vocês, no mínimo, se antes faziam sem técnica, faziam baseado no feeling, na experiência de vocês, é que vocês pensem menos e consigam ter métricas para entender no final do ano que no ano passado vocês atendiam X leads e fizeram tantas vendas, e eu tenho certeza que a partir de que vocês terminarem essas 7 fases frágeis, a quantidade de leads para a quantidade de vendas de vocês vai aumentar de forma exponencial. Então, eu vou fazer como a gente sempre faz, eu vou abrir agora o slide para a gente recapitular a última aula. Como essa fase é pesquisa de imóveis, eu vou relembrar vocês de cada ponto do que é o atendimento antes de ir para a pesquisa, porque senão eu começo a falar aqui da pesquisa e vocês esquecem que para eu tomar cada decisão de escolha de imóvel aqui, eu estou me baseando na aula passada, tá? Então, eu vou recapitular rapidamente. Tudo certo? Galera, deixa eu perguntar uma coisa antes no chat, até para o nosso chat começar aqui. Fui desculpado. Se vocês, desde do atendimento até a maneira de se posicionar, do nicho, CRM, as perguntas que a gente aprendeu, se vocês já estão conseguindo executar alguma dessas coisas que vocês aprenderam, já colocaram em prática, hoje a gente viu que um dos nossos mentorados ali mandou a lista de tarefas que ele tá fazendo, né? A ideia é que na última aula, lá na 8ª, a gente pegue todo esse conhecimento que a gente aprendeu aqui e mais o conhecimento da 8ª aula, que é a metade dela é para isso, e a outra metade vai ser para a gente criar o método de vocês. E aí vocês vão ter uma rotina para desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir, vocês saibam exatamente o que fazer e o que executar. Então agora, durante essas semanas, vocês estão aprendendo o como fazer. E depois eu vou dizer o que fazer. Tá? Então a gente está aprendendo como em 7 etapas e depois vocês vão saber o que fazer com tudo isso que vocês aprenderam em uma rotina. E essa rotina vai fazer com que a energia que vocês gastam para pensar, para tomar decisão a cada fase do atendimento do cliente, seja poupada. Que todas essas fases sejam feitas de forma técnica e automática, com um roteiro, um script, e vocês só usem a tua energia do dia para pensar em coisas que realmente importam, em como surpreender o cliente, em como fazer com que aquela proposta seja fechada, em gastar a sua energia de pensamento em outras coisas. O arroz com feijão, você tem que validar de forma técnica como que você faz para diminuir a quantidade de atendimentos que você faz e aumentar a tua taxa de conversão em cada fase do funil do teu CRM. Então, para eu passar de uma fase para outra, eu vou fazer de forma técnica, eu vou validar tudo, porque se eu pular uma etapa, se eu já ir lá
para pesquisa de imóvel sem ter feito as perguntas certas, que é o que a gente aprendeu na outra aula, não adianta nada, porque eu vou desgastar uma energia gigantesca, sendo que eu não tive aquele conhecimento emocional, técnico, para saber qual produto que eu vou encontrar para o cliente. Então, é um tiro no escuro e pesquisar imóveis sem respeitar todas as etapas da jornada, como a gente está fazendo aqui. Até mesmo a questão do atendimento que eu falei na aula passada. Se você não é nichado, vai te atrapalhar no atendimento, porque uma das coisas é você se apresentar: oi, tudo bem, eu sou o corretor tal, nichado nesse produto que você vai comprar. Eu sou especialista nisso, só vendo isso, e isso ajuda muito a aumentar a tua taxa de conversão. Por isso que desde a primeira aula é muito importante que vocês voltem sempre, relembrem esse conteúdo e olhem para a rotina de vocês e vejam se tudo está se encaixando, porque se uma dessas peças estiver mal encaixada ou nem encaixada estiver, todo o resto vai comprometer o teu resultado de todas as outras fases. Tá aparecendo para vocês aí? Já começou a aparecer? Vou colocar em apresentação e vocês mandam para mim, mandem por gentileza ali no grupo, no chat, por favor, se está dando para vocês ler todo o slide, tá bonitinho. Tá ok? Todo mundo está conseguindo ler? Beleza. Então, vamos lá. Os desafios que a gente tinha colocado na aula passada, alguém conseguiu fazer isso aí que a gente pediu? Se alguém conseguiu fazer, fala no chat para mim. Se já conseguiu colocar essas 3 perguntas para elas serem respondidas no CRM, e se vocês já testaram o método aquele que é o PQP e as 3 perguntas com as últimas 5 leads que vocês receberam durante a semana, né? Se é que vocês receberam 5 leads ou não, depende do nicho. Talvez nem teve 5 leads, tem nicho que recebe 5 por dia. Falem para mim aí, se alguém conseguiu executar os desafios da aula passada, fala: não, eu consegui, Renato, meu CRM já está arrumado, eu já fiz as últimas 5 leads que eu atendi, eu utilizei o método que você me passou. Se alguém puder contribuir isso no chat para mim, vai ser legal, porque depois eu tenho a oportunidade, quem sabe, de me aprofundar nisso que vocês me passaram e tentar entender ainda, às vezes particular, eu peço para vocês, se eu tiver um tempinho, para ver como é que foi esse atendimento, tentar dar uma força, tá? Ó, essa parte do CRM, eu não entendi bem como seria. Então, Marcos, eu te aconselho voltar lá na aula, tá gravada, vocês têm isso, e ver como eu expliquei lá. Eu expliquei como é para você colocar cada pergunta fixa no teu CRM como um padrão. Então, no teu CRM, eu não sei qual é, porque cada um é diferente, você pode criar um prompt, coisas para você responder de perguntas. Então, você coloca essas 3 perguntas para elas sempre serem respondidas lá no teu CRM. Pede ajuda no suporte do teu CRM se tu não souber criar sozinho isso no Kanban. Se não, você pode fazer de forma manual. Sempre pega essas 3 perguntas, deixa fixa no teu bloco de notas e joga ela em todo atendimento teu de CRM para depois você responder. Uma outra dica, né, é colocar sempre pontos emocionais do cliente. Por que ele está fazendo aquela compra? Por que ele quer aquele apartamento, aquela casa, aquele terreno, aquela região? Quais são os fatores emocionais? E os fatores emocionais estão sempre escondidos atrás do porquê, da palavra porquê. É o que motiva ele a fazer aquilo, tá? Vamos lá. Então, algumas pessoas conseguiram. O Guilherme, o Marcos pediu isso. O Márcio está tentando conseguir tempo. Tá bom. Vou fazer isso urgente, recebi leads, só 2, não estou interagindo, estou usando os antigos que interagem. Se vocês não tiverem tempo, faz isso quando vocês forem visitar o CRM de vocês. Se vocês verem a aula de CRM, uma das coisas que eu explico para vocês é que o CRM tem que ser um dos aplicativos que tem que estar no teu celular, assim como é o WhatsApp aqui. Tem que ser a ligação, o WhatsApp e o CRM. Ele é o teu maior aliado. Eu não consigo nem começar a explicar o meu método para vocês sem o CRM, porque eu nunca trabalhei sem ele. O pouco tempo que eu tentei trabalhar sem ele foi muito difícil. E foi muito difícil me habituar a usar. Mas a partir do momento que eu percebi que a única forma de eu registrar
tudo que eu estou fazendo, quanto tempo eu demoro com cada cliente, metrificar meus resultados, ter um álibi para um dia ligar para ele depois de 2, 3 anos e ter um assunto, mostrar que eu lembro e que ele é um cliente para mim. Depois que eu aprendi isso, o CRM é meu maior aliado. Então, não deixem o CRM para o final do dia. Deixem ele aberto. Deixa ele participar da tua rotina o dia inteiro. O CRM tem que ser o aplicativo que mais você abre para poder acompanhar o que está acontecendo. Ele é como se fosse a tua secretária. Ele é a tua secretária digital. Tudo que você quer que ela memorize para você e te lembre, ela vai lembrar. Beleza? Então, vamos lá. Pega para mim, vira para mim ali a ampulheta para eu ver o tempo da aula. Boa. Vamos lá. Recapitulando rapidamente, antes de vocês chegarem, a gente fez a engenharia reversa, para vocês entenderem por que o cliente falou com você, o que ele quer, o que ele está encontrando. Então, antes de ir para a pesquisa de imóveis, é imprescindível, praticamente é melhor nem ir para a pesquisa de imóveis se vocês não executarem o que a gente aprendeu na última aula, que é essa fórmula de atendimento. Você tem que descobrir o que é valor para o cliente e depois o preço que ele pode pagar, quando e o produto específico que ele vai fazer. Porque antes de ir para a pesquisa, que é o tempo que vocês vão perder ali, considerável para conseguir fazer essa venda, é tentando encontrar o produto. Se você não deixar isso aqui bem mapeado, vai dar errado. Então, passo 1, identifiquem o valor emocional, identifique o quanto ele está disposto, que ele pode pagar, o nível emocional de urgência, que é o quando, o tempo, e as características que ele não abre mão de jeito nenhum. Aí, tô com tudo isso no meu CRM anotado, bonitinho. Nunca esquecer de fazer as 3 perguntas. Essas aqui que tem que estar fixo, que o Márcio falou ali, tá? Qual é o cenário ideal para você comprar um imóvel? Se você fosse comprar um imóvel amanhã, o que você falaria? Como ele seria? De que jeito você pagaria? Me dá uma dica, só para eu entender o teu cenário ideal. Depois disso, e o que você não abre mão? Que tipo de imóvel você não compra de jeito nenhum? Que tipo de característica que, se tiver, você não compra de jeito nenhum? O que você descobre? O que o cliente, o que é perfeito para ele, qual que é o sonho dele e o que ele odeia, relacionado à parte emocional. E aí, antes da gente começar para a pesquisa, eu vou relembrar para que vocês coloquem num mapa de processos de vocês, que essa pesquisa aqui, ela vai exigir que vocês tenham um tempo de qualidade para fazer ela e que vocês tenham um compromisso alinhado com o cliente, com uma data específica para passar o que vocês conseguiram. Não quer dizer que você só vai falar com ele no dia da pesquisa. Então, quando eu posso te mostrar todos os imóveis que eu vou conseguir, dependendo do nível que é de dificuldade, de exigência ou de complexibilidade que é para você encontrar o imóvel, porque tem imóveis que são super fáceis de encontrar e tem imóveis que são super difíceis. Então, para entender qual desses dois, os muito difíceis, os muito complicados, ou os mais simples, a partir dessa identificação, tu tem que fazer a conta na tua cabeça. Cara, quanto tempo hábil eu consigo para encontrar um negócio bom? Vamos supor, daqui a 2 dias, na quarta-feira à tarde, você vai ter uma curadoria de todos os imóveis que tu conseguir encontrar no mercado. Nesses 2 dias, você tem que manter o relacionamento com ele para não perder. Então, você tem que acordar no dia de manhã, vai estar lá no teu CRM isso, pesquisa de imóvel. Olha, vou chamar todo mundo aqui que está na fase pesquisa de imóvel para dar um alô e dar um feedback para eles do que eu estou fazendo. Fala, João, tudo bem? Pô, cara, estou bem animado, encontrei algumas opções, estou validando ela, algumas são com parceiro, estou vendo se elas estão disponíveis, se realmente ela está tudo certo, vendo informações gerais e tal, separando, e estou ansioso para falar com você amanhã e te mandar essas e outras que eu estou para conseguir até o final do dia. Mantém ele ativo e quente com você, mas tem que ter esse compromisso de ter uma data para você entregar. E aí você explica, eu posso te mandar o que eu acho aqui agora, e vocês podem fazer isso, porque o cliente, você tem que atender ele rápido, como eu falei na aula de pesquisa.
antes de eu ir para a pesquisa de imóvel, se o cliente, eu estou vendo que ele é velocidade, ele quer opções, você tem que preparar ele. Fala, olha, eu preciso de um tempo, porque a minha pesquisa, eu vou em todos os lugares possíveis para encontrar o teu imóvel. Depois eu já vou chegar nessa parte para vocês falarem quais são esses lugares. Mas, de antemão, pelo que você está me falando, eu tenho essas opções aqui. Elas estão próximas daquilo que você quer? Nunca mandem um imóvel para o cliente falando assim, ó, você quer visitar algum desses e tal? É sempre assim, ó, algum desses está próximo daquilo que você quer? Porque nunca vai ser o que ele quer. E o que ele quiser, ele vai falar, esse aqui está muito próximo, esse aqui, na verdade, é o que eu quero. Não adianta falar se ele quer algum desses, porque senão a próxima resposta dele vai ser o quê? Não. E quando você fala se algum está próximo, ele fala, o mais próximo é esse aqui. Ele não vai falar, não quero nenhum. Entendeu? Então, é um simples detalhe, mas que vai fazer diferença para vocês para não tomar esse não, porque o não do cliente dói e durante qualquer atendimento de venda, você sempre tem que buscar sim do cliente. Essa é a maior busca, né? Nunca buscar o não, tá? Então, vamos lá. Depois, antes de ir para a pesquisa de imóvel, para ter um norte, pergunta se ele já encontrou alguma coisa que ele gostou. Se ele gostou de algum, tem algum que você viu, gostou, tem o link, mandou para alguém, só para ter uma ideia, algum que chega próximo daquilo que você quer que você já gostou, isso é um norte muito importante para um corretor. O corretor que não busca isso, que não tenta chegar nisso para o cliente, ele perde muito tempo acreditando no cérebro dele, acreditando que ele é a pessoa que vai conseguir adivinhar o que o cliente gosta. E a gente sempre que se vê nessa situação de que nós estamos gastando energia e a nossa cabeça para adivinhar o que o cliente quer, a gente sempre está fazendo do jeito errado, está contando com a sorte e não com um método, não com uma probabilidade, e sim com sorte. Então a gente tem que aumentar a probabilidade e para aumentar ela, perguntar se ele já gostou de alguma coisa, ele te mandar um link, meu Deus, tu já andou 50% do caminho. Depois, marcamos uma data breve, estabelecendo a seriedade de compromisso, só enviar a mesma hora, depois de identificado aquelas questões do cliente, para você não perder ele, igual eu falei agora para vocês. E se enviar na mesma hora, explicar para ele que eu tô te mandando agora, ver o que está mais próximo, mas a minha pesquisa, primeiro eu vou esgotar tudo que tem no mercado. Você vai comprar o imóvel no dia que você souber, por meio de mim, que tudo que tem no mercado, que se encaixa com aquilo que tu quer, a gente olhou primeiro. Essa segurança, se vocês um dia não falaram isso para o cliente, isso tem que estar no script pronto de vocês. É isso que ele está buscando. Quando a gente fala ali da engenharia reversa, o que ele está querendo? Encontrar um corretor que encontre o imóvel perfeito para ele agora. Ele quer agora. Então, depois de tudo isso, você pode falar para ele te enviar links, se durante esse processo, até a terça-feira, até a quarta-feira que vem, você vê, encontrar, alguém te mandar algum outro imóvel que você goste, fique à vontade de me mandar. Eu não tenho problema de dividir com outro corretor, eu não tenho problema, inclusive, de te dar uma opinião sobre esse imóvel, para te ajudar, mas se você gostar, me manda, porque isso vai me ajudar a entender mais sobre você, mais sobre o que é valor para você, e talvez te perca muito tempo falando com esses corretores. Eu posso ser a pessoa que te representa com eles. Você acredita que eu sou essa pessoa? Que eu posso te representar bem, que eu vou poupar teu tempo? E aí isso tudo tem a ver com as outras 4 aulas, né? A construção de autoridade que você veio fazendo com ele, desde a primeira interação, desde a tua foto, do teu posicionamento, das coisas que você fala e das perguntas que você faz. Vamos, então, aprofundando agora, depois de tudo isso. Sem isso, não adianta vir para essa aula. Não adianta nada. Porque sem aquelas perguntas, tudo que a gente vai usar nessa aula vai ser baseado nas perguntas. São aqueles argumentos lógicos, técnicos e principalmente emocionais que vão dar para mim todos os dados que eu preciso para aí sim eu apertar o play de pesquisar o imóvel. Então, como que a gente vai dividir hoje? Eu vou explicar para vocês a aula toda, a gente vai definir as categorias de imóveis que a gente vai criar para o cliente, e no final, você vai preparar o cliente, eu vou dar um script de preparação para
como ele vai receber esses imóveis primeiro, porque se você só manda o imóvel, vocês vão perceber que ele pode achar que você não entende nada sobre ele, porque o jeito que a gente pesquisa imóvel aqui, eu dei um spoiler para vocês numa outra aula, tem um foco ali, ó. Esse spoiler é que a gente vai mandar muitas opções, a gente vai um pouco contra o que os gurus falam. E para isso, você precisa estar com aquelas perguntas que a gente fez muito bem alinhadas. E também precisa ter um script pronto para mostrar para ele que você entende sobre ele. Você só foi além do que aquilo que ele te falou, porque existe um motivo muito forte, um motivo que vai fazer ele ganhar dinheiro ou ter certeza de que está fazendo o melhor negócio, e é por isso que você separou várias opções. O que os gurus falam, né? Não, o cliente só pode mandar a opção certeira, 2, 3, senão ele não quer mais. Realmente, tem cliente que odeia receber um monte de link de imóvel, mas depende do nível de interação, de conexão que ele está com o corretor. Porque a gente é vendedor. Então, o vendedor, ele tem que estar conectado. Quando ele está conectado, vamos fazer a engenharia reversa. Se a gente vai numa loja de roupas ou do que for, quanto mais opções o vendedor te traz que combinam com aquilo que você quer, ou que fazem sentido para a pessoa que você melhor ele é, porque você quer o máximo de opções possível. Você vai lá no estoque, busca uma outra opção que não tinha ali na frente, você vai valorizar esse corretor, esse vendedor. E assim é o cliente com o corretor. No final de tudo isso, eu vou trazer a Jaque Romão, ela foi treinada por mim, ela tem muitos cases legais. Para quem não conhece, vocês vão ter a oportunidade de conhecer hoje. E ela é uma corretora que o primeiro imóvel que ela vendeu já foi uma cobertura de frente para o mar de uma consultora da Sequinel, que é uma consultora bem grande aqui de Balneário Camboriú. E ela começou com o pé direito na corretagem e começou fazendo já esse método, porque ela estudou bastante e executou. E ela vai compartilhar com vocês, eu trouxe ela justamente para essa aula, porque ela tem muitas histórias boas, assim, de os pontos frágeis que a gente está estudando aqui, que são aquelas 7 etapas até a fidelização do cliente, mas na questão de pesquisa de imóveis, teve uma venda que foi importante para ela, que foi uma venda e uma revenda, eu até dei esse exemplo em alguma aula aqui, bem breve para vocês, mas ela vai contar a história, ela vai mostrar como vocês, utilizando esse método de pesquisa que eu tenho aqui, respeitando isso, vocês podem ganhar a venda de outros concorrentes por meio do método de pesquisa técnico e não aleatório, tá? A partir desse próximo slide, a pesquisa de imóveis de vocês nunca mais vai ser aleatória. Ela vai ser uma pesquisa técnica com método e vai aumentar de forma exponencial a taxa de conversão de vocês. Vamos lá. Então, lembra que a gente conversou em uma das aulas que o que interessa para o cliente é que você encontre o imóvel ideal para ele. Não interessa para ele como você vai fazer. Interessa que você chegue no resultado, que encontre. O como depende de você. E esse como a gente vai aprender aqui hoje. Porque, na minha opinião, o corretor ele só se transforma, mas no final ele se mantém sendo o mesmo personagem desde quando foi criado. Aqui no Brasil, o corretor é novo, o corretor tem 55 anos de forma regulamentada. Mas o corretor de imóveis já existe há muito tempo, a corretagem. Ela só não era formal. E lá na antiga, vamos dizer, desde da Roma antiga, já existe corretor. Já existe imóvel, sala comercial para alugar. Você vai lá para a Itália, você olha aqueles prédios, você vai para a Europa, para Paris, uma sala que já está lá há 1000 anos. Há 1000 anos atrás tinha um corretor fechando aquele aluguel. Então, o mercado imobiliário, o corretor, ele sempre teve foi sempre o mesmo personagem. A pessoa que encontra o imóvel para quem quer comprar ou alugar.
função dele sempre foi encontrar. Então, a pesquisa de imóveis, ela é hoje o maior diferencial, porque no final, a gente não está pesquisando imóvel, a gente sempre está fazendo a pesquisa de uma informação privilegiada que o cliente pode ou não conseguir sozinho, e essa informação que tem valor, ela que vai precificar o que a gente vai receber no final de uma negociação com êxito, uma negociação que dá certo. É ela a principal personagem desse fator. Então, o que eu tenho que fazer? Se a pesquisa é tão importante, se desde os anos de 2.000 anos atrás, a função principal do corretor é encontrar imóveis, eu preciso trazer essa seriedade para o meu cliente desde a hora que eu estou no atendimento, para explicar tudo que eu vou fazer, o método que eu utilizo, o que eu vou usar de ferramenta. A gente vai passar rapidamente aqui pelas ferramentas. E a partir disso, eu vou entregar o que é a única coisa que interessa para o meu cliente, que o que interessa para ele é o resultado, é que eu encontro o imóvel ideal. Agora, o como foi mudando nesses 2.000 anos. Então, antigamente, o cara tinha que falar e correndo atrás, aí foi evoluindo, aí foi para a placa na frente do imóvel, ainda usam isso, aí foi para a internet, para anúncio de jornal. Ontem eu sou sócio do fundador lá do Grupo Zap, e na Pipe Mob, e ontem a gente estava conversando e ele comentou um negócio interessante. Ele tirava foto no começo, que era Planeta Imóvel, antes de virar Grupo Zap. Olha que interessante. Ele tirava foto dos anúncios em jornal, dos classificados, e pegava aquela JPG, aquele arquivo, e jogava esse arquivo para a internet. E assim começou o mercado digital imobiliário. Olha que interessante. Então, o corretor lá, ele fazia um anúncio no jornal, depois viraram portais de anúncios, que entraram as redes sociais e o Google, que viraram sites, que antigamente era só o ponto físico que interessava, né? Uma empresa como a minha nunca teve ponto físico, sempre trabalhou em prédio, então mudou muito para que serve o corretor, mas no final, o que interessa para o cliente é que ele seja o mesmo personagem, o cara que encontra o imóvel que ele sozinho não poderia encontrar. Então, se vocês não venderem esse valor para o cliente, ele não tiver uma noção de que você é muito melhor do que ele para encontrar aquele imóvel, na era de hoje, no ano de 2025 principalmente, você não vai ter papel nenhum. Você é um corretor que não tem valor nenhum, porque para encontrar imóvel, hoje, o cliente pode ir sozinho. Se vocês fizerem a engenharia reversa que a gente conversa, ele vai no Google, digita o apartamento que ele quer, o valor que ele quer, por isso que ele virou uma lead, virou interessado em você. Então, a função de encontrar o imóvel do corretor, ela foi cada vez mais perdendo a expressão. O corretor começou a muito mais encontrar clientes, então eles brigam muito mais para encontrar leads, e encontrar, quando chega essa lead, se ela não compra o produto que ele tem, a pesquisa de imóvel dele, ela não é levada com a seriedade que era levada há 2.000 anos atrás. Ele acredita que ela é só uma etapa ali, não, vou encontrar, se eu não achei aqui, acabou, tal, vamos para o próximo lead. Mas não é bem assim. A pesquisa de imóvel, ela é a função principal tua. Eu costumo dizer que um bom corretor, ele é o olho que o cliente não tem dentro do mercado. A função dele é ser o olho, é encontrar o que nenhum cliente encontrou, o que nenhum outro corretor encontrou. Quanto mais você é bom de pesquisa, mais você tem valor para o cliente, porque atender ele não está nem aí. Ele pode ir direto numa construtora, ele pode ir direto comprar um imóvel. Não é? O atendimento está muito mais em mapear o que é valor para ele, entender o que ele pode pagar, o que o mercado encaixa, e quando você chega nessa equação, você vem para a pesquisa de imóveis. E é ali que você mostra o teu valor. É nessa execução de encontrar o que os outros olhos não viram, que você tem valor. É aí que eles vão te pagar essa comissão. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu classifico a pesquisa em categorias. Essa é a principal, vamos dizer assim, o principal pulo do gato, é a principal skill que você precisa entender. Aqui que aumenta a tua taxa de conversão. A partir disso aqui, vocês não vão mais fazer pesquisa de imóvel quando atende uma lead
para ficar, vamos dizer assim, existe lá 5 oportunidades, mas você entende na tua cabeça que essa é a melhor, então você só manda essa, porque não existe uma lógica, uma técnica, uma estrutura de aumento de conversão, e você trata todo cliente baseado na sua opinião. E aqui a gente coloca em ordem o que é importante para o cliente e depois o que é importante para nós. Então, a primeira categoria, você vai ter fidelidade ao preço. A segunda, as características. E a terceira vai ser baseada na sua opinião. Como que a gente faz isso? A gente vai classificar isso em pesquisa e depois a gente vai transformar isso em produtos. Transformando isso em quantidade de produtos, eu dou uma sugestão de pelo menos 3. Mas podem ser quantos você entender no seu feeling que você deve mandar. Como alguém já ouviu falar ou já me perguntaram, quantos links, quantos imóveis eu posso mandar para o cliente? Tem uma quantidade que o cliente suporta. Depois de um tempo, ele não suporta mais. Então, para isso, você precisa, de alguma forma, preparar ele para receber essa quantidade de imóveis e mandar ela de forma organizada e separada, assim, em categorias. Assim como eu estou explicando para vocês, você vai explicar para o cliente quais são as categorias que você utilizou para fazer o teu ponto de partida para encontrar o imóvel ideal para ele. Então, a primeira, fidelidade ao preço e as características. E aqui o preço está em letra maiúscula. O que é isso? A coisa mais importante para um comprador, antes dele ter acesso, informação ou experiência, olha que importante. A coisa mais importante para ele, antes dele ter acesso, informações ou experiência, é o preço. O comprador sempre quer fazer o melhor negócio. Não interessa se ele está comprando um produto de 10 milhões, de 1 milhão ou de 200 mil reais. Todos eles têm, por uma média, se você pegar a cada 100 clientes, 90%, não estou chutando, mas 9 a cada 10, antes deles terem acesso, informações ou experiência com um imóvel superior, eles estão levando de ponto de partida o preço. Então, quando o cliente te manda, eu quero pagar até tanto, ou você fez a pergunta certa, para encontrar o quando, para a gente chegar naquele PQP, quando você encontrou o quando do cliente, eu sei que é exatamente em tal época ele quer comprar. Ou é para ontem, ou ele não tem pressa. A partir disso, o preço para ele vai ser sempre algo que vai fazer ele ficar com raiva de você se você errar. Olha quanto essa característica é importante e é por isso que eu coloco ela em primeiro lugar. O preço, se você mandar algo muito fora do preço que ele te passou, ele vai ficar com raiva de você. A não ser que você, lá na aula anterior, descobriu que o valor para ele, no PQP, é o P, o produto. Ele não está preocupado com quando, nem com o preço, é mais com o produto, com as características. Mesmo assim, a primeira categoria, mesmo ele sendo um cara mais preocupado em produtos, a primeira categoria que você vai selecionar, encontrar e enviar para ele é o preço limite que ele te passou. Você vai respeitar estritamente o que ele solicitou. Mas ele me solicitou um preço e um produto que não tem no mercado. Então, você vai ter que encontrar o mais próximo daquilo, mas respeitando o preço em primeiro lugar. Mesmo não sendo o melhor imóvel de todos, mas ele tem que entregar o preço e o mais próximo das características que ele deseja. E você vai separar essas 3 opções, estritamente respeitando o preço. O que faz você perder
esse cliente, o que faz ele ficar com raiva, ele às vezes não te responder mais. É nessa identificação tua, na fase de atendimento, você identifica, cara, esse cara, ele quer qualidade, ele não quer preço. E aí a qualidade, ela é infinita. Tratando de imóveis, se o cliente falar para mim, não, Renato, eu quero uma casa grande, com qualidade, eu posso ir longe na qualidade. Então, essa qualidade, você vai poder explorar ela na próxima categoria, mas a primeira que você vai mandar para ele, que pode gerar uma indignação, uma antipatia gratuita com o cliente, tem que respeitar estritamente o preço. Sempre estressa o cliente quando ele te fala, eu quero comprar um imóvel até 800 mil, ou até 1 milhão, ou até 3 milhões, e você manda um de 4 milhões, um de 3,5, como um dos primeiros que você vai mandar. Não, mas aqui esse entrega tudo que você quer, tal. Ele é só 500 mil a mais. Isso irrita o cliente. E se você fizer a engenharia reversa, vocês vão perceber isso. Então, vocês não vão mais cometer esse erro. Vocês vão, a primeira categoria, enviar respeitando o preço. Depois eu vou explicar como que vocês vão enviar, tá? Vamos entrar em cada categoria. Quando eu falo de preço, vocês têm a possibilidade de ir além, baseado no PQP do cliente. Como assim, Renato? Olha, eu posso respeitar esse preço e estritamente respeitar essas características, como eu posso também mostrar para ele que, com esse preço, ele pode comprar algo ainda melhor, ou algo inferior nas características, mas que é melhor em outros pontos, e esses pontos são mais relevantes do que até mesmo os que ele tinha considerado antes. Como é que eu quero dar um exemplo disso prático para vocês entenderem esse meu racional? O cliente fala para mim que quer comprar um produto de 1 milhão, para ficar redondo, para vocês entenderem, e com 2 suítes no bairro tal. O preço e as características na primeira categoria, eu vou respeitar. Vai ser de 1 milhão naquele bairro e com aquilo ali. Só que se naquelas características eu encontrar algo melhor, que não está no... Tem o que ele pediu que não abre mão, lembra? Tem o que ele pediu que não abre mão. Tem uma característica que ele está buscando, não é o produto que ele não compra de jeito nenhum, vocês têm a chance de mandar algo mais barato do que aquilo que pediu. E aí você ganha o cliente. Quer ganhar um cliente imobiliário? Manda para ele o que ele pediu e encontra uma opção mais barata. Quer perder? Tenta enfiar algo mais caro nele, logo no primeiro envio de cliente. Criar esse racional na cabeça de vocês já aumenta a taxa de conversão. Pô, quero ganhar o cliente. Pense vocês se fossem vocês sendo cliente atendidos. Vocês são clientes, estão sendo atendidos. Eu quero comprar um imóvel de 1 milhão. E aí o corretor fala, olha, eu sei que você quer comprar um imóvel de 1 milhão, encontrei aqui 2 de 1 milhão com as características que você quer. Só que eu achei aqui, por 1 milhão, um com 1/4 a mais também. Ou eu achei aqui, um com todas as características de 800 mil também. Então, quando a gente fala de fidelidade a preço e características, a gente vem baseado naquele PQP inicial. Então, tem que entender o que é valor para o cliente. Para ele é a urgência, é o produto, é o preço, e baseado nisso, tudo é importante para ele. Mas vai ter alguma coisa ou outra que ele vai ter um grau maior. E para você descobrir isso, você tem que ter feito as perguntas, os porquês, as perguntas abertas e identificado os pontos emocionais. Beleza, Renato. Separei essas categorias. Pode ser 5, 10 imóveis, mas você só vai mandar 3 para ele, para não deixar ele confuso. Ou até 2 ou 3 opções. Depois a gente vai chegar em como vocês vão enviar. Aí, encontrei essas 10, está respeitando o preço, está respeitando as características. Só que, talvez esse cliente não teve acesso, informação ou experiência com um produto com características superiores, ou as mesmas que ele quer, só que com uma qualidade melhor,
E o meu objetivo é mostrar para ele que existem imóveis com todas as características que ele quer, muito melhores. Só que eles vão fugir um pouquinho do preço. E dependendo do cliente, vocês podem ir para os dois lados. Vocês podem pegar imóveis que têm as mesmas características, com mais qualidade, e mandar produtos mais caros. E aí o range do cliente não pode fugir de 20%, 25% logo de cara. A não ser que você veja, não, esse cara realmente tem muito a mais, ele está dispondo muito pouco do que ele tem, pelo meu feeling, pelo que eu senti nas perguntas abertas, pelo meu nível de conexão com ele. E eu vou, então, a partir de agora, mandar algo muito mais caro para ele. Né? E eu vou dar um exemplo meu depois dessas 3 aulas, dos 2 exemplos, tanto barato quanto caro. E aí vocês vão se ver, com certeza, nos atendimentos de vocês, passando o que eu passei. Então, se eu vou respeitar as características, eu vou dar um exemplo prático. Eu quero uma casa com piscina, com vista, ou em um condomínio fechado, com 4 suítes. E uma delas tem que ser grande. Mas eu quero pagar 3 milhões de reais, 5 milhões de reais. Vamos supor que é 3. E o mercado não tem essa casa por 3. Essa casa, ela custaria 4. Mas como eu respeitei, ou 5 milhões, ou até 6 milhões, ela é o dobro do preço. Mas como na primeira categoria eu respeitei o preço do cliente, nessa segunda eu posso explorar um pouco mais as características do imóvel. Então eu seleciono para esse cliente baseado apenas naquilo que ele te disse que é valor para ele, no que ele não abre mão, no que é ideal para ele. Aqui a gente respeita muito mais a pergunta número 1, que é o que é ideal para ele, e o que ele não abre mão. A gente pega o que ele não abre mão e explora mais. Então, pô, eu vi que o cliente gosta de piscina. Essa casa aqui tem uma piscina diferenciada de todas as outras no preço que ele quer. Só que ela está bem mais cara. Mas eu vi que um ponto muito importante para ele é a piscina, ou é a suíte, é o tamanho da suíte principal. E essa casa tem uma suíte principal gigantesca, ou esse apartamento e tudo mais. Ou a área de lazer é muito importante para ele, porque ele tem filhos, os filhos ficam muito dentro do apartamento. A partir do momento que eu tenho esse ponto emocional, porque eu fiz todo o trajeto até aqui, até a gente chegar na pesquisa de imóveis de forma técnica, com método, tá tudo no meu CRM, eu vou focar no imóvel que ele deseja e não naquele que ele pode comprar. Porque toda vez que você tem acesso, informação ou experiência a algo melhor, você pode mudar o que é preço e valor para você. Você pode dar um passo a mais. E quando a gente faz o exercício de forma organizada, manda primeiro respeitando o preço, o cliente já entende o que dá para pagar no preço que ele quer pagar, e o segundo passo é mostrar coisas mais caras. Primeiro, para que se ele for comprar a primeira coisa, ele vê que ele está fazendo um bom negócio, porque existem coisas mais caras. E segundo, se ele valoriza muito aquilo, agora ele vai ter informação, acesso ou experiência a um produto de qualidade muito superior àquilo que ele te passou que ele quer, só que não vai entregar o mesmo preço, porque ele pode ser mais caro. E é nessa que vocês nunca vão aumentar a taxa de conversão. Por quê? Tanto vocês podem mandar um produto mais barato, com aquelas características e bem longe do preço, falar, ó, o mais simples, mais barato, que tem isso que tu quer, eu achei esse aqui, ó. Mas respeitando todas as características. Tem 3 quartos, tem piscina, tem isso, tem isso. Esse é o mais barato. E os de qualidade, de alta qualidade, são esses aqui. Então, aqui eu me baseei nas características. Geralmente, eu só faço os mais caros, mas tem cliente que tem que fazer os mais baratos também. Baseado nisso, eu esqueço o preço aqui. Tanto o preço base, quanto o teto. Então, eu vejo lá, o piso que o cliente quer pagar é 1 milhão. Vai que eu encontro um imóvel de 750 mil entregue todas as características. Claro que essas características serão inferiores àquele de 1 milhão. Provavelmente 25% inferiores.
que é a taxa de deságio, de 1 milhão para 750. Mas e se ele está querendo um bom negócio, achava que só podia pagar 1 milhão, e eu achei um de 750 que entrega tudo que ele quer, e para ele o que interessa é isso. Então vocês não vão mais perder cliente que está ali pelo preço, e nem cliente que está ali pela característica, e nem aquele que está pelo custo-benefício. Aquele que fala tudo que ele quer não é a maioria. A maioria dos clientes não sabe o que quer. A maioria dos clientes, e quando eu falo maioria, é a vasta maioria, esses clientes vão descobrir o que eles querem durante a jornada de compra deles. É igual quando a gente vai decidido para um shopping a comprar alguma coisa. Vou comprar uma camisa. Mas quando você chega lá, a jornada vai mudando, você vai descobrindo que aquela camisa que você quer não tem mais, que você vai ter que comprar outra, ou aquela que você achava que era tantos reais é mais cara. E para comprar qualquer coisa, durante a jornada você pode mudar de ideia. No mercado imobiliário, comprovadamente, todo mundo muda de ideia durante a jornada. Todo mundo vem para comprar alguma coisa, todo mundo, quando eu falo, a vasta maioria. E durante o processo de atendimento, durante o conhecimento do que o mercado está entregando, depois de fazer algumas visitas, falar com alguns corretores, essa pessoa vai formatando o que é valor para ela. E às vezes ela veio para comprar um imóvel de 1 milhão e ela vê que 1 milhão ela não vai encontrar aquilo que ela quer. E acaba tendo que subir. Então mudou durante a jornada. E para vocês não ficarem ao acaso e não perder o cliente durante esse lapso temporal que ele está mudando de jornada, vocês já vão prever as possíveis objeções e as possíveis as possibilidades que ele, de gerar ocasiões que ele pode parar de ser atendido por você. Porque às vezes vocês estão ali atendendo o cliente, estão seguindo só o que ele mandou, que é a categoria 1, respeitando o preço estritamente e as características, chega um outro corretor e manda para ele um produto mais barato ou mais caro, mas com características melhores. Ele decide visitar com outro corretor, compra com o outro, e você fala, cara, mas você não ia visitar comigo na terça? Não, cara, comprei outro. Alguém aqui pode falar no chat para mim? Estava em atendimento com um cliente e durante a pesquisa de imóvel, quando foi mandar para ele, ele falou que já comprou? Alguém já passou por isso ou todo mundo já passou? Por favor, falem para mim, é muito importante quando vocês interagem para entender se o que acontece na realidade de mais de 100 corretores que eu treinei aqui, centenas, acontece com vocês também. Já passaram por um momento onde vocês estão na pesquisa de imóvel, estavam bem conectados com o cliente e do nada ele comprou um outro produto. Esse produto não tinha nada a ver ou tinha muita coisa fora daquilo que ele te passou. Vocês concordam comigo? Já rolou isso? Como é que daí tu fala assim, cara, como é que esse cara comprou esse produto, cara? Se ele me falasse que ele ia comprar isso, eu tinha mandado para ele isso. Agora ele me fala que quer comprar isso, aí eu pesquiso isso e ele compra aquilo. Que história é essa? Não estou entendendo. Então, o que acontece? O que aconteceu? Um outro cara, um outro corretor, geralmente por sorte, aleatório, porque eu não conheço corretores que usam esse método americano para fazer pesquisa de imóvel. Esse corretor, ele perdeu, gente. Por quê? Ele ganhou e você perdeu. Por quê? Porque aleatoriamente, talvez, ele mandou um imóvel muito melhor do que o que tu mandou, bem mais caro, e o cliente pagou mais caro, porque as características convenceram ele. Ou ele olhou um imóvel muito mais barato, que nem tinha todas as características que ele queria, era mais barato, e mesmo assim ele comprou e tu fala, cara, como assim, cara? Por quê? Porque talvez ele não queria todas as características. Por isso que tem que descobrir o que ele não abre mão. Se tem o que ele não abre mão ali, ele vai abrir mão de quê? De outras coisas. Entenderam? Essa é a filosofia de entender o cliente e não perder ele e aumentar a taxa de conversão. Então, se ele pode, como já aconteceu, com o Orcival, com o Matheus, com o Jairo, com o Márcio, com o Guilherme, comigo, com a Jaque Romão e com outras pessoas, se já aconteceu isso, é porque eu não estou prevendo. Então a gente antecipa isso. Se eu posso perder ele porque ele vai encontrar um imóvel mais barato ou um mais caro, deixa eu criar uma categoria que eu pelo menos antecipo. E se ele for dar esse próximo passo, ele já começa comigo. Os outros corretores que ele estão atendendo vão estar estritamente
buscando o que ele falou para eles. E olha só, eu consegui descobrir, esse cara aqui prefere pagar mais caro por um produto melhor, ou mais. Eu descobri, esse cara aqui, ó, se for mais barato entregar aquilo que ele não abre mão, ele fecha negócio. Então, para vocês não perderem esse para outro corretor que vai fazer isso, façam isso. Exerçam, a partir do próximo atendimento, a pesquisa de imóvel baseada os primeiros 3 imóveis naquilo e os segundos em características. Tá, Renato. Então é o seguinte, entendi. Eu pego, primeiro, foco no que é preço e características do cliente, mas, Renato, o cliente, ele está sempre sonhando. Ele quer pagar um preço num produto que não existe. Eu sei, todos vocês passaram por isso, e isso não vai acabar. Só que a partir desse momento, que ele está sonhando, vocês estão a pessoa mais próxima e conectada com o sonho dele. Só que vocês têm que mostrar uma realidade. E a realidade vem respeitando o preço e as características, que é a primeira categoria. Depois dessa categoria respeitada, vocês podem ir à vontade para a segunda, porque o jeito que vocês vão enviar, eu vou ensinar a partir dessa terceira agora. Fiz a segunda, respeitei características, olha só, agora não contei com a sorte. Se eventualmente ele quer comprar um produto mais caro, eu mandei alguma coisa para ele. Ele já vai me dizer aqui. Se é mais barato, eu também. Olha o quanto isso vai aumentar a taxa de conversão de vocês. Claro, exponencial. Agora vocês não perdem mais cliente para aquele outro corretor que vai mandar esse produto, porque vocês vão fazer isso de forma técnica. E aí, por último, vocês vão fazer o que todo corretor faz. Agora sim, vocês estão liberados para mostrar, e eu, se estiver atendendo, estou liberado para mostrar o meu trabalho, a minha opinião, o que eu tenho de experiência, o que eu considero que é o melhor custo-benefício para ele, mas isso está por último. Essas 3 categorias vão ser feitas, mas a categoria número 1, que é o que interessa para ele, e é o que interessa para ele, é primeiro lugar para você. Segundo, o que é importante para ele como produto, independente do preço. E terceiro, agora sim você vai fazer o que 99% dos outros corretores estão fazendo. Você vai encontrar imóveis da sua opinião. O que você entendeu que é bom para ele? Ele é um cara de custo-benefício? Ele é um cara que quer um bom negócio, quer pagar barato? Ele é um cara que não abre mão de qualidade, pagaria um pouquinho mais caro? Ele é um cara que quer condição de pagamento, independentemente de como é o produto? E quer produto, independentemente de como é a condição de pagamento? Aí sim, você vai criar a sua categoria. Depois você encontrou produto bom de preço, produto bom de característica. Agora eu vou entregar o que eu considero que é melhor valor, seguindo tudo aquilo. Eu já vi a fórmula, que é valor mais o PQP é igual à venda, então eu sei o que é valor para ele, sei qual que é o produto, qual que é o quando, e com tudo isso mapeado, eu tenho o budget que ele poderia pagar. Então, vou dizer o que é custo-benefício para esse budget, para esse valor. E aí, você exerce o que todos os corretores estão fazendo. Mas agora que você está concorrendo de igual para igual com os outros corretores, vai ser a tua experiência que vai dizer aqui, não é o Renato. Então, a parte de conexão emocional que você tem com ele, que é o que eu vim trazendo nas últimas aulas, vai ser a base dessa categoria. E essa conexão vai te dar o que é ruim para ele, o que ele odeia, o que é bom, e vai te dar a alternativa de você explorar aqui, ser mais ousado às vezes, né? Não, eu entendo que, cara, eu vou dar um exemplo. O cliente está querendo comprar nesse bairro, mas o outro bairro combina com ele. Pô, já falei sobre esse bairro, ele não descartou. Sei lá. Eu entendo que é para mandar. Não, ele não quer, ele quer esse bairro. Então eu entendo que eu vou mandar nesse bairro, mas vou mandar um negócio diferente. Ele quer só cobertura, eu vou mandar um diferenciado pela metade do preço, mas que entregue quintal também. Vai que ele quer também. Vai que... Então existe aqui esse teu feeling, e aí sim você usa a tua categoria. Eu não estou mandando vocês mudar e fazer só do meu jeito, mas eu sempre faço assim. Separo 3 opções, uma baseada no que ele me falou, uma baseada em características do imóvel, e a outra é um meio termo. O que ele me falou, os imóveis, o que eu acho que é bom, o que eu sei que ele não sabe, outras informações. E assim, com essas 3 categorias, eu vou preparar o cliente para receber esse imóvel. Porque o cliente não vai querer receber esse imóvel
essa quantidade de link de imóvel de qualquer jeito. Ele vai ficar perdido. E ele já está recebendo de outros corretores. Ele não está sendo só atendido por você, na maioria das vezes. Em algumas vezes, ele veio por você. Mas na grande maioria, ele veio por um produto teu, ou ele, além de falar com você, também está sendo atendido por outros corretores. Então, ele está recebendo fotos bagunçadas, informações, textos todos picados e manda tudo de uma vez. Você vai separar e vai explicar para ele qual foi o processo teu de compra e que esse é o início dessa jornada entre vocês até encontrar o imóvel ideal para ele. E o imóvel ideal para ele tem que ser feito com muita precisão, que você teve que verificar em todos os lugares. Aqui, antes de eu chegar no script, eu vou voltar para essa parte do script pronto, mas para você enviar essas 9 opções, você tem que saber onde procurar. Aí depois disso a gente volta para o script pronto. Então assim, eu vou mandar 9 opções para ele. Eu preparo ele e falo, ó, essa aqui eu fiz por isso, essas aqui eu escolhi por isso, e eu peço para ele, essa é a pergunta sempre chave quando vocês mandam. O qual desses está mais próximo daquilo que tu quer? Eu tenho muito mais opções. Dentre todas que eu separei essas 3 para ver qual está mais próximo. Eu tenho muito mais. Mas dessas 3, baseada no que tu me passou de preço e característica, quais estão mais próximas? Nunca fala assim, qual você quer visitar. É quais estão mais próximos. Tá? Então, assim, cada um tem o seu método de pesquisa, porque depende muito do produto, né? Então, é um produto em lançamento, então vocês já sabem que construtor aí, quais ferramentas usar, não, é um produto pronto e tal, mas para que o cliente tenha certeza que você é melhor do que ele para encontrar aquele imóvel, você tem que falar coisas que ele não vai conseguir fazer. Coisas que ele fala, eu preciso desse profissional, porque sem ele, cara, vai dar um trabalho e talvez, ou não só vai dar um trabalho, eu não sei fazer, eu não sei onde ir para encontrar. E você, para conseguir aquela data e um compromisso, antes você prepara, fala, olha, o que eu vou fazer? Eu tenho algumas ferramentas de pesquisa, aí vocês podem citar. Em algumas aulas teve a Evelyn que falou uns nomes, eu falo, tem a Iskit, tem a Emóvel, tem ferramentas para encontrar imóveis anunciados no mercado. Tem Google, uma série de ferramentas. Você vai explicar para ele. Olha, eu vou utilizar as minhas ferramentas de pesquisa, eu tenho as principais imobiliárias que trabalham com esse produto plugadas como parceiras minhas, e aí vocês vão buscar essas parcerias, primeiramente. Eu vou no local, vou verificar tudo que tem lá no entorno, vou pedir para minha lista de parceiros toda, que eu estou precisando deste produto, eu vou esperar todos me responderem, é uma lista que tem X parceiros, e eu vou ligar para os meus parceiros mais próximos, que são bons também, para que eles me ajudem nessa busca. E depois que eu fizer tudo isso, eu vou trazer tudo que tem de melhor no mercado. E você vai ter a certeza de que eu esgotei todos os lugares possíveis onde o teu imóvel ideal poderia estar. E aí, a partir disso, eu vou fazer uma curadoria e vou te mandar. Nessa curadoria, você vai me dizer se você quer comprar um daqueles imóveis, visitar, ou qual deles está mais próximo daquilo que tu quer. E dentro disso, em pouco tempo, não vai ter como não ter encontrado o teu imóvel. Porque se ele existe, em todos os lugares onde ele está, comigo, você vai poder ter a certeza que foi procurado. Essa certeza, essa segurança, vão aumentar a retenção desse cara e vão aguardar. Se você souber fazer isso, falar do jeito que eu estou falando, com essa firmeza, explicar, e se você for além disso, fazer o que eu mostrei na última aula, ter uma apresentação tua falando o que você vai fazer, printa no guia do investidor a parte que eu falo da pesquisa de imóvel que eu mando para os meus clientes, que é a pesquisa que eu faço. Vou mostrar para vocês. Vocês podem fazer uma apresentação. Olha, esse é o meu método de pesquisa para encontrar o teu imóvel.
eu tenho essas ferramentas, eu tenho as principais imobiliárias que vendem esse produto, eu vou em loco, lista de transmissões e para os parceiros mais próximos. Isso realmente é o que tem que ser feito. Vocês têm que buscar a ferramenta de pesquisa. Se vocês valorizarem a pesquisa do jeito que eu falei no início da aula, que ela é a única coisa que o personagem corretor continuou tendo a obrigação de fazer, vocês vão buscar ferramentas de pesquisa. Uma delas é a Isket, a Imóvel, que é para encontrar imóveis anunciados de outras imobiliárias. Mas a principal que eu uso é a Fast Sale. Pelo menos na minha região, né, a Fast Sale tem a grande quantidade de imóveis quando a gente está falando de terceiro, e algumas consultoras, tem em torno de 20 construtoras. Está crescendo bastante. Mas uma das ferramentas que eu falo para o meu cliente é assim, eu tenho acesso à pauta de 3 mil corretores imobiliários que a gente trabalha em parceria dentro de uma rede, e ali eu vou começar. Então, eu uso realmente a Fast Sale para encontrar esse imóvel e também explico para o cliente que eu vou usar. Isso dá uma segurança, porque é uma plataforma que eu sei que ele não vai ter acesso. Ela é um ambiente fechado, exclusivo para corretores. Os imóveis que estão lá são de corretores para corretores. Não tem como o cliente ter acesso. Então, eu explico que eu vou ter acesso a essa plataforma e ele não tem. Opa, já vai me dar um voto de confiança, porque agora eu estou mostrando para ele. Você mandou no WhatsApp? Eu estou mostrando para ele, já vou mostrar para vocês aqui. Eu estou mostrando para ele que eu sou uma pessoa que tem acesso a algo que ele não tem. Então, eu tenho um diferencial que ele tem que me pagar, diferencial competitivo. Principais imobiliários desse produto. Partindo da lógica de que vocês são nichados, eu sempre estou partindo aqui que vocês são um corretor base, que eu expliquei lá no início. Vocês automaticamente têm que saber quem são os principais concorrentes do produto que você é nichado. É uma questão natural, entender quem são os concorrentes. E é praticamente um dever seu buscar algum tipo de relação em parceria com essas imobiliárias. Ah, mas eu trabalho numa imobiliária que não me permite fazer parceria. Infelizmente, você está abrindo mão de uma grande parte do mercado. Aí eu não tenho o que fazer. Ou te orientar a procurar uma imobiliária que te entregue tudo que essa já entrega e ainda parceria, ou abrir mão de hoje a grande maioria dos imóveis vendidos prontos, que são por meio de parceria. Eu sou completamente a favor de parceria, eu acredito que o mercado que mais evolui é o mercado de parceiros, e é o que mais te diminui custo de CAC. Tratar um parceiro como um cliente, um parceiro pode te trazer 10 negócios no mês, e um cliente, impossível te trazer 10 negócios no mês. Então, eu sempre trato os meus parceiros como clientes, assim como eu estou tratando vocês numa parceria. Inclusive, eu joguei lá no grupo, teve algumas pessoas que pediram a matrícula daquele imóvel que eu precisava, só que naquele dia mesmo eu iniciei uma negociação. Ela deu errado, ela não concluiu. A gente ficou, parecia que ia fechar e não deu certo, porque tinha um problema do jeito que o cliente queria pagar, o meu não quis aceitar, e aí não deu certo. Então, para vocês verem como eu trato cada parceiro como único, né? A gente desenvolve tudo quanto é plataforma, investe muito dinheiro para tratar o parceiro. Então, se você é nichado, as principais imobiliárias que vendem o mesmo produto que você, é o primeiro ponto que você tem que procurar. Vou começar. Ferramenta de pesquisa, olho no meu site, olho nas minhas plataformas, na Fast Sale, em outra aí, porque os imóveis já são meus, e agora eu vou ver os de parceiros. O primeiro parceiro são as principais imobiliárias que vendem esse produto. Olha no site delas. Desenvolve uma parceria com elas, porque você antecipa que se elas são especialistas nesse produto, daqui a pouco o teu cliente pode chegar nelas direto. Então antecipa isso, já manda o produto dela para ele. Mas eu não quero correr esse risco. Aí você vai voltar para a essência do que é vender imóvel, corretor, e não tem como consertar, isso é uma crença tua. Eu também já pensei nisso, eu também não queria fazer parceria, eu queria que todos os imóveis fossem meus, mas o mercado é soberano e ele trabalha dessa forma. Então a gente tem que se adaptar. Em loco. Por que eu falo em loco? Porque uma das captações que a gente pode se surpreender é indo no local, falando com o entorno, tentando entrar em contato, e você pode conseguir, indo em loco, informações que outros corretores não conseguem, informações que não estão na internet e imóveis que talvez ainda não foram a mercado. Lista de transmissões de parceiros, para mim hoje, né,
tem um ou outro de vocês que já era da minha lista de parceiros. Então, eu construo ela, uma lista bem aberta, que toda vez que eu conheço um novo parceiro, eu coloco ele lá para ele me ajudar na pesquisa dos imóveis mais importantes. Então, eu mando lá. Você tem algum imóvel assim, assim, assado? Bem pessoalmente. Bom dia, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui? E mando para a lista de parceiros. E os meus parceiros mais próximos, que eu tenho dezenas que são mais próximos, que a gente já fechou negócio juntos, ou que a gente tem uma relação melhor, eu faço uma listinha, eu tenho essa listinha dos mais próximos, e eu ligo para um por um para me ajudar. Falo, cara, eu tô com um cliente assim, assim, assado, você sabe alguma coisa e tudo mais. A partir do momento que você faz isso, você está fazendo a engenharia reversa do teu cliente. Ele nunca conseguiria fazer isso tudo que você fez, e você também tem mais segurança para falar, pô, eu tomei um puta trabalho aqui, cara. Eu pesquisei em tudo quanto é ferramenta, fui nas principais imobiliárias, fui no local, mandei para os meus parceiros todos, liguei para os principais, e é isso que eu encontrei. Ele não vai encontrar mais do que eu. Então, a partir daí, você começa a dar assertividade para o teu atendimento. Agora eu fiz o movimento do cliente, o que ele vai encontrar é isso aqui. E eu antecipei, já encontrei, já entrei em contato e já fiz parceria. Isso é inteligência de mercado, galera. Não adianta ir atender aleatório, consegui isso. Não, você tem que listar onde que vai estar esse produto. Eu vou em tudo. A partir do momento que eu vou em tudo, olha a segurança que eu tenho no atendimento para falar para o cliente. Não quero comprar esse. Eu falo assim, você não vai encontrar nada melhor. Se você encontrar algo parecido, me manda. Se encontrar algo melhor, me fala, porque eu já fiz tudo. Eu fiz tudo, todo lugar que tu poderia ir, eu fui, e os que você não poderia, eu também fui. Eu estou te dando certeza e segurança. Esse é o melhor negócio. Então, isso ajuda vocês no atendimento, e a pesquisa tem que ser tratada com esse nível de seriedade. Baseado nisso, a gente vai voltar para o script. Então, agora que eu sei a seriedade que é a pesquisa, o que eu tenho que fazer? Cliente, eu vou ler aqui com vocês. Eu estou te enviando agora 3 imóveis. Esses 3 imóveis, eu me adentrei especificamente em tudo que você me falou. Alguns deles, ou todos eles, fogem bastante da relação de preço que você me falou. No entanto, lembra explicando por que vocês vão dar outro imóvel de outro preço para o cliente? No entanto, porque parte aqui, tá, galera, que vocês já enviaram aqueles 3 primeiros imóveis, que é respeitando tudo que ele falou. Aqui os 3 imóveis, teu preço e tal. Aí esse script é para você mandar aqueles diferentes, lembra? Respeitando característica e respeitando o feeling de vocês, o que é custo-benefício para vocês como corretores. Estou te enviando agora esses imóveis. Eu coloquei 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, depende, lembra? Nível de conexão que você tem com ele, liberdade, grau de proximidade. Quanto maior o grau de proximidade, mais liberdade, mais conexão, mais opções eu posso mandar para ele. Quanto menor, menos opções. Essa é a fórmula. No entanto, eles entregam qualidade e característica que você me pediu. Então, eu fiz questão de te mostrar quanto custa os imóveis do jeito que você quer. Então, lembra que o cliente passou para vocês um imóvel dos sonhos que não tem como encontrar? Geralmente é assim. Eu quero pagar assim, assado, e ter tudo isso no imóvel. Então, você mostra para ele aquele imóvel que tem tudo aquilo que ele quer, quanto que custa, para ele ter uma noção. E aí, por último, eu fiz uma seleção que uma hora ou outra pode fugir do preço ou de uma característica, mas são os melhores imóveis de custo-benefício de acordo com a minha experiência. E eu acredito que você vai gostar. E baseado nisso, você manda primeiro os 3, depois manda um textinho para explicar os outros 3, um textinho para explicar os outros 3. Cliente, dessas 9 opções que eu te mandei, para eu não me afastar de você, me fala, qual que é o mais próximo daquilo que você quer? Porque, no máximo, tu só vai fazer essa pergunta porque ele já não mostrou interesse, porque geralmente você mandou um desses 9, ele curtiu, ele fala, pô, e esse aqui, da hora, pede informações, visita, pode falar, vamos marcar uma visita, mas senão você tem que perguntar o que é mais próximo, porque não dá para acertar de primeira, mas você tem que sempre deixar ele entendendo que você é o parceirão dele e que você sabe que tem muitos outros imóveis, que você já esgotou todo o mercado, já procurou tudo, falar, então tá bom. Como eu já olhei tudo, entendi. Dos 9, nenhum é próximo, mas qual que é o mais próximo? Algum ele vai te falar. Não, o mais próximo é esse aqui. A partir dali, a sua segunda fase de pesquisa
ela está muito precisa. Olha o nível de interação que a gente fez aqui, carregando uma metodologia. A gente perguntou direito, a gente sabe as informações, pontos emocionais, a gente pesquisou em todos os lugares possíveis para encontrar o imóvel para o cliente, a gente selecionou baseado em uma taxa de conversão maior, ou seja, vou mandar tudo que ele quer no preço que ele quer, vou mandar tudo que ele quer fora do preço que ele quer, vou mandar tudo que é custo-benefício para ele. Olha só, tem como dar errado? Se ele vir, o mais próximo é o dessa segunda categoria, qual que é a razão lógica dele ter escolhido isso? Ele está escolhendo característica, não está escolhendo produto. É um cara que está pagando mais caro, às vezes, ou até mais barato. Lembra? A característica pode vir mais barata ou mais cara, porque tem as características. Então eu já sei, ó, cara, ele queria de 1 milhão e escolheu de 750 mil. Pronto. Para ele, isso aqui entrega. É justamente isso que os outros corretores que estão concorrendo com vocês não estão fazendo. Então eu vou dar um exemplo prático disso aqui na minha pele, e eu tenho 10, 20 exemplos, mas como a nossa aula sempre é curta, né, para todo o conteúdo e toda a seriedade que é cada tema frágil desse, eu vou dar um exemplo e eu vou trazer a Jaque. E a Jaque vai dar um exemplo de como o meu exemplo é vendendo um produto mais caro. E o da Jaque vai ser vendendo um produto mais barato. O meu foi o seguinte, a primeira venda de apartamento que eu fiz, eu contei uma parte dela aqui para vocês, foi a penthouse do Yacht House para um chinês. E esse chinês, que era um cliente de galpão, ele queria um apartamento em Balneário de frente para o mar por R$1 milhão em 2017. Até 2017, tudo que eu fiz de negócio era relacionado a terrenos e galpões. Eu nunca tinha vendido apartamento. Então eu não sabia essa metodologia, mas eu sabia que no galpão eu já seguia isso. Eu já percebia que existia uma lógica. E quando eu trabalhei nos Estados Unidos e vim para o Brasil, eu já tinha esse método de entender o cliente, me conectar e separar várias opções, porque eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos. Então eu peguei e falei, olha, ele quer de 1 milhão. Eu não acho. Eu separei aqui um de 1 milhão, que é horrível, já era horrível para a época, 1 milhão frente mar. E aí tinha um que chamava Edifício Aqua, de 1,5 milhão. Mas ele era um andar bem baixo, se eu não me engano, era o primeiro andar, assim, depois do diferenciado. E ele tinha umas colunas e tal, mas ele respeitava estritamente aquilo que o cliente queria. Como eu sabia que ele gostava de frente ao mar, ele queria um negócio legal, eu selecionei os últimos novos prontos, porque eu tinha essa captação, que era um prédio chamado, quem conhece, chamado Ibiza Tower. E com esse Ibiza Tower, eu tinha lá produtos mais caros, um no preço que ele falou e um no custo-benefício. O custo-benefício, eu achei que era esse de 1,5, 1,400, que era no Edifício Aqua, de frente para o mar. Então foi o primeiro que eu levei ele. Eu falei, ó, de 1 milhão que você quer, eu tenho esse aqui, ó. Você quer visitar? Ele falou, não, esse eu achei horrível, não. Então vamos visitar esse outro, que é mais próximo daquilo que tu quer, mas é mais caro. Mas esse 1 milhão não tem. Ele viu lá e ele falou, não, esse aqui não gostei dessas colunas aqui, meu Deus, 1,5 milhão no apartamento desse, não dá, não sei o que. Eu falei, olha, eu posso te levar em um apartamento que é um dos últimos entregues para você ter noção do que tem de melhor naquilo que você quer? Tem que ter 3 suítes, tem que ter uma sala assim, uma área de lazer legal. Eu posso te levar nesse? Esquece o preço, eu vou te levar. Ele, não, quanto é? Tem vários preços lá, mas eu quero te mostrar quanto é. Na época custava 5 milhões de reais. Em 2017, um apartamento no Ibiza. 5 milhões e pouquinho. Por aí. Eu levei ele lá, ele entrou, ele gostou, só que ele falou, muito caro esse aqui. E no último minuto, eu pensei assim, mas eu tenho um que entrega tudo que esse aqui, só que está em lançamento, que é o do Yacht House. E como eu apertei ali na última suíte tinha uma banheira, apertei o botão, subiu a cortina, ele viu a obra lá e me perguntou. Eu falei, aquele ali é da Ferrari e tal. No final, ele veio, comprou uma unidade, ele veio para comprar de 1,5 milhão. A unidade que ele fechou comigo era 3 milhões e pouco, e depois ele fez o upgrade para penthouse. Ou seja, ele veio comprar um imóvel de 1 milhão e pouco, mas como eu respeitei esse método de pesquisa, foi o primeiro apartamento que eu vendi, e eu vendi foi muito mais caro do que isso, o que ele comprou no final, porque eu respeitei o que era importante para ele. Eu entendi as características e levei ele até lá. Como ele era um cara glamuroso e gostava de marcas, quem me segue desde que começou a mentoria, eu até postei esses dias ele aí no meu Instagram e que eu vendi a cobertura para ele.
Ele comprou porque o Yacht House era da Pininfarina, tinha a marca da Ferrari, era um design da Ferrari e tal. E isso era valor para ele. Então ele pagou muito mais caro. E agora, a Jaque está online, vocês conseguem liberar ela aí? Eu vou trazer a Jaque, ela vai dar um exemplo para vocês de uma venda que ela fez, utilizando esse método. Ela vai contar um pouquinho para vocês e ela vai mostrar como que vocês, utilizando isso, podem também ganhar uma venda de outra empresa, entregando no método um mais barato e um mais caro. E aí você descobre que tipo de cliente que ele é. Jaque, se tu estiver online, pode começar que eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Boa noite, pessoal. Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo? Sim. Tá. Essa cliente que eu atendi foi a minha segunda cliente no mercado imobiliário. E quando ela chegou para mim, ela veio por uma indicação. Eu lembro que eu agarrei assim com unhas e dentes a lead, né? Na verdade, que a gente não chama de lead, porque era a minha próxima oportunidade de venda. E hoje eu percebo muito como nós temos várias fontes que te geram clientes, novos clientes todos os dias. Eu percebo que até mesmo eu já passei por momentos que eu estava em atendimentos com diversas pessoas e não dava tanto atenção para o cliente como foi lá no meu início. Hoje, nós não trabalhamos com ferramentas que nos trazem leads todos os dias, justamente para que cada atendimento seja único, como foi lá nesse meu início. Como ela era uma cliente vindo de uma indicação, eu decidi colocar toda a minha energia em cima dela. E, basicamente, o que ela queria era um produto aqui em Balneário Camboriú. Ela passou para mim até mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 no máximo. Mas ela já estava em contato com outras imobiliárias, inclusive ela já tinha gostado muito de um apartamento de uma imobiliária grande aqui, bem conhecida em Balneário Camboriú, e quando nós fizemos o primeiro contato, eu seria só mais uma corretora daquelas que ela foi indicada. Como eu vi que ela estava muito posicionada para esse produto dessa outra imobiliária, pensei, bom, eu vou apostar todas as minhas fichas e vou achar esse produto para ela e tentar tirar esse da cabeça dela, que é basicamente o que a gente passa aqui em Balneário Camboriú, que é o mercado mais concorrido do Brasil, todos os dias. Então, na minha opinião, essa parte da entrega do produto para o cliente é a mais importante de todas, porque como o Renato mesmo comentou no início da aula, é o momento que o cliente ele vai olhar para você e ele vai te classificar como um corretor bom ou um corretor ruim. Assim como eu já ia dar esse exemplo antes do Renato falar, numa loja de sapatos, quando você vem com uma ideia X de um sapato que você quer comprar, e o vendedor, querendo empurrar outras opções, não entende o que você está procurando e vai te mostrando várias opções, você quer até sair daquele lugar, mesmo querendo comprar, porque ele não fez sentido para você. Então, quando eu fiz essa pesquisa com a minha cliente, eu liguei para ela, algo que até hoje eu acho muito importante, mesmo nós vivendo um mundo muito online ali no WhatsApp. Quando eu tenho a possibilidade de ligar para o cliente, eu faço questão de ligar para ele e passar o máximo de tempo possível conversando com ele. Então, a gente teve esse primeiro contato. Nesse contato por telefone, no início da conversa, ela já estava meio que assim, me manda, mas eu já estou com proposta na outra unidade, mas tudo bem. Só que, ao longo da conversa, eu fui mostrando que eu teria opções muito interessantes para mostrar para ela e uma rede de apoio, de parceria muito grande também, muito forte aqui em Balneário Camboriú. Antes de eu concluir aqui, né, a história, o cliente, ele não sabe como funciona o nosso mercado e ele nem precisa saber, porque não é o trabalho dele. Mas uma dica minha que funciona e que eu acredito que a gente vai começar a ensinar os nossos clientes é avisar para eles como que funciona o nosso mercado. Então, eu falei, olha, eu trabalho no mercado
super bem em parceria, eu tenho uma lista de corretores, eu tenho uma plataforma que eu trabalho. Então, qualquer imóvel que você gostar, me manda, que eu entro em contato para você e eu sigo o atendimento desse imóvel, mas primeiro eu filtro para ver se ele faz sentido para você. Então, ao longo da conversa, eu fui trazendo ela para uma conversa bem pessoal e trazendo muita segurança em tudo aquilo que eu iria fazer nesse trabalho de busca de imóveis. E no final da conversa, ela já estava mais conectado comigo e entendendo que eu poderia, sim, suprir as expectativas dela, né? Então, eu segui na minha busca de imóveis, como eu falei, quando eu consegui essa cliente, eu não parei um minuto de pensar nela, e isso é muito importante, porque hoje o imóvel é o bem mais caro da vida de uma pessoa, então a gente não pode fazer uma pesquisa de imóvel como se fosse para a pessoa comprar mais uma blusa naquele dia, porque não é. Então, eu fiz a pesquisa de imóveis, eu sempre dou um tempo para fazer essa pesquisa, eu alinhei essa expectativa com ela, falei, olha, eu preciso de tantos dias para pesquisar esse imóvel para você. Isso ela também se sentiu segura, porque eu não fui mandando só link, inclusive eu não mandei nenhum apartamento que era diretamente comigo, eu mandei só imóveis em parceria. E eu estava na minha sacada tomando café. No dia que eu tinha que entregar, né, que eu combinei com ela, que eu alinhei as expectativas de mandar os imóveis para ela, eu estava tomando café da minha sacada e pensei, eu preciso de mais uma opção para mandar para ela hoje. É interessante que a localização que ela queria era exatamente a rua que a gente morava, né? Exato. Exato. Então, outro ponto de conexão importante foi que ela queria na região que eu morava, e é muito importante você se mostrar especialista naquela região ou naquele empreendimento, que ela se sentiu super segura. Eu falei que eu amava morar aqui, enfim, fui trazendo ela para uma conexão ainda maior. Então, eu tinha separado 3 imóveis para ela, basicamente seguindo ali a estratégia do Renato. E eu olhei para frente, tinha uma placa de vende-se num apartamento na frente do meu. Eu entrei em contato com o corretor, fiz a captação ali, né, da parceria. E no dia que eu estipulei, eu mandei as 3 unidades para ela. Até descartei uma e coloquei essa nova captação que eu tinha acabado de fazer. E ela era uma cliente bem exigente, porque seria o imóvel da vida dela, né? Ela tinha outros imóveis em Curitiba, no interior, mas o sonho dela era morar na praia. Então, ela tinha muitas expectativas em cima dessa compra. E daí, ela, na verdade, ela não estava 100% capitalizada naquele momento. E ela não tinha comentado ainda, né? Foi conversando. Ela teria que fazer uma venda de um imóvel para aí sim adquirir o imóvel dela em Balneário Camboriú. Mas como ela queria tanto aquele apartamento, ela já estava vendo e ela já estava na cabeça dela fechando aquele negócio com a outra imobiliária. Então, para a gente ver que cada cenário é único, né? Ela não tinha ainda 100% do dinheiro, mas para ela já estava na proposta lá naquele outro apartamento. Financiar, né? Ela é financiar até vender o outro imóvel. Né? Na verdade, foi a gente que deu essa dica para ela. É isso que eu ia continuar. Ela não tinha ideia do financiamento. Aí eu mandei as opções para ela, falando, Jaque, gostei bastante. Eu vou para Balneário, tenho um compromisso para fazer aí. Ela tem um filho que mora aqui. Vamos visitar? Eu falei, tá bom, vamos. Ela chegou, a gente fez a primeira visita. Ela gostou, mas eu vi que não era ainda o que ela queria, não supria as expectativas. O segundo apartamento foi o vizinho ao meu. E ela se apaixonou pelo imóvel. E o imóvel estava com um valor de R$800 mil. E isso foi o que fez com que ela viesse para Balneário Camboriú visitar antes mesmo do dinheiro estar na conta. Então, eu passei de 1.300, a Jaque mandou um de 800, mas respeitava as características que a gente está conversando aqui. Exatamente. Eu acho que o gatilho que vocês podem absorver se a Jaque não manda esse, porque ela vai pensar, mas esse é só 800 mil. Não tem tudo que ela quer, porque ela pediu 3/4, mas a Jaque entendeu que lá na pergunta, até eu dei esse exemplo da Jaque para vocês, a Jaque entendeu que ela precisava de 2 suítes, porque uma ela recebia os filhos às vezes, mas as 3 suítes não eram obrigatoriamente, não era algo que ela não abria mão. Quando ela perguntou, você não abre mão disso? Ela falou que não, eu abro. Poderia ter 2 suítes.
E o que ela não abria mão era a questão da localização, porque a praia para ela era o sonho da vida dela e ela queria algo bem próximo ao mar. Então, as outras 2 unidades que a gente visitou eram de valor superior, mais afastadas do mar, com as características das suítes, das sacadas, mas não tinha o valor abaixo do que ela estava buscando e nem a proximidade do mar. E aquilo que aconteceu com você, só para completar, que é legal para eu encaixar na aula para a galera entender, é que aquilo que aconteceu com a galera que falou no chat, de ter perdido o imóvel porque outro corretor encontrou, aconteceu com esses outros corretores que estavam sendo atendidos por ela. E aconteceu com a corretora que já estava em proposta com ela. Porque Exato. A Jade foi a que mandou o mais barato. Exatamente. Entenderam? Então, às vezes, foi o mais caro, como foi o exemplo que eu dei ali do chinês, como pode ser um mais barato. Isso é muito incrível, porque se você perguntar as perguntas certas e fazer a pesquisa do jeito certo e preparar o cliente para enviar o produto, ela acabou querendo vir visitar só por causa disso. Eu Exato. acho isso incrível, que o método executado, ele realmente diminui essa probabilidade e faz você vencer os teus concorrentes daquela lead. Entendeu? E quando a gente finalizou a visita do segundo imóvel, que foi que ela se apaixonou, e eu percebi, porque a gente sabe, né? A gente sente, às vezes, quando o cliente não está escondendo muito o jogo, o imóvel que ele mais gostou, no final do dia, a gente trabalhou uma escassez e urgência com ela, que, na verdade, é o cenário de Balneário Camboriú. Então, era uma super oportunidade próximo ao mar, por R$800 mil. E ela falou, Jaque, eu amei o apartamento. Ela chegou a se emocionar na visita, só que eu preciso vender o outro imóvel. E agora? E eu falei assim, não, então, se você gostou desse apartamento, a gente vai pegar o recurso que você tem, vamos dar a entrada e financiar o resto. Não era uma ideia dela fazer isso. Não era para ser uma compra no dia, porque a proposta veio no dia, depois que a gente conseguiu ajustar a questão do financiamento, a proposta veio no mesmo dia. Ela foi no escritório, tomou um café com a gente e a gente conseguiu trazer essa segurança para ela, que era um produto imperdível. E assim foi feito. Ela mandou uma proposta, o financiamento foi aprovado, a gente concluiu a venda. E depois ainda teve muita história com esse apartamento. Não sei se eu entro nela ou não, se eu posso falar ou não. Não, pode contar, só para ele saber. E ela ficou muito feliz com aquela venda. Ela, né, falou assim, Jaque, se não fosse pela tua pesquisa, eu não estaria em Balneário agora. Era um projeto para ela de não sei quanto tempo, né? Porque ela teria que vender um imóvel ainda, que era um imóvel muito difícil, que inclusive ela ainda não chegou a vender. E quando nós escrituramos tudo certinho, a gente finalizou, ela me liga, desesperada, e fala assim, Jaque, aconteceu um imprevisto aqui na minha vida. O meu marido, eles já são um casal mais velho, assim, ele tem Alzheimer, e ele esqueceu que a gente comprou esse apartamento em Balneário Camboriú, e ele não quer se mudar de jeito nenhum. E eu não posso ficar com essa dívida do financiamento sem estar morando no imóvel, sem alugar o meu imóvel aqui em Curitiba, e eu não sei o que fazer, eu preciso que você me ajude. E ela me ligava desesperada e chorando, porque os planos dela de vir não aconteceram, e pior que isso, eu ainda tinha que ajudar ela a sair do prejuízo, né? Aí eu vou vender o peixe, que quem vendeu foi a Fast Sale, em menos de 30 dias. Exato. A Jaque colocou para vender. Depois disso, nós colocamos o imóvel para vender na Fast Sale, eu dei toda a segurança para ela que a gente iria conseguir fazer a venda. Cadastrei o imóvel na Fast Sale, na verdade foi questão de 2 semanas, a gente já recebeu o cliente através de um corretor, e nós vendemos o imóvel acima do que ela pagou em 3 semanas. Isso, a gente vendeu acima. E por quê? Qual que era a nossa preocupação? Ela teve um custo de escritura e de comissão, e a gente conseguiu vender para que ela voltasse no mesmo ponto de um mês atrás, já com esse spread do preço, e para vocês terem uma noção de como isso foi interessante, tá? O produto, ele era 800 mil,
e ela mandou a proposta de 790 mil, assim, porque ela queria muito fechar. Ela falou, não vou... E eu segurei essa proposta, nós vamos aprender na aula que vem. Eu fiz a proposta de um jeito, que é a técnica das próximas aulas, não sei se é daqui vem ou se é daqui 2 aulas. E essa técnica da proposta que a Jaque usou também, eu vou contar para vocês depois, que foi o que fez a gente comprar mais barato. A gente conseguiu comprar mais barato e vender depois pelo preço que era pedida. A gente vendeu pelo outro preço que estava pedindo. Então, valia aquele preço, mas a negociação ajudou a gente com ela. O que aconteceu com essa cliente? Ela comprou e vendeu com a gente no intervalo de 1 mês. E depois disso, ela indicou vários clientes, ela fez provas sociais para nós, ela tem um vídeo agradecendo. Então, a gente sabe que foi por usar a metodologia, desde a captação que eu ensinei para vocês, o que fazer com ela, que é distribuir para o máximo de pessoas possíveis, que é o que a Jaque fez quando ela precisou vender, desde a pergunta certa que a Jaque fez para descobrir o que a cliente não abre mão, quais são os pontos emocionais que faziam ela se mudar, tudo isso foi emocional. E como ela teve essa conexão emocional com a cliente parou de ser atendida por todos os corretores do mercado que ela estava sendo atendida, passou a escutar só a Jaque, a ponto de que ela ia pagar o valor até a mais, se fosse 900 mil, ela ia pagar, porque ela estava disposta a pagar 1.300 para ter tudo aquilo que a Jaque encontrou com 800. Eram com características extremamente inferiores ao negócio que ela estava fechando, tá, galera? Por isso que eu falei, tinha tudo que ela queria, mas era muito inferior. Era um prédio mais antigo, sem área de lazer, mas isso não era valor para ela. Mas a motivação de compra dela seria a proximidade do mar, né? Então, a motivação, na verdade, é o que mais pega de todas as características, né? Que foi o que ela decidiu comprar. Eu lembro de uma frase que ela falou, eu acompanhei todo esse atendimento, já que estava bem na época sendo treinada por mim, era um dos primeiros atendimentos dela, e eu lembro que ela falou uma coisa assim, você pode me dar um imóvel de graça na Barra Sul que eu não quero. Eu quero nessa região aqui da Barra Norte. Isso me gravou bastante. Ela não queria nem de graça em um lugar. Então, as perguntas certas, você descobre emocionalmente o que é importante. Enquanto isso, um monte de corretor fica me mandando na Barra Sul, sendo que eu falei que é Barra Norte, eu já nem respondo eles. Então, olha quantos corretores perderam por não fazer a pergunta, por não entender, por não respeitar o método na hora de enviar imóveis. E esse exemplo da Jaque eu pedi para ela vir aqui hoje, porque de todos os corretores que eu ensinei, a Jaque, ela sempre teve a que menos tem acesso a mercado imobiliário, todos eles já estavam no mercado, e a Jaque do zero aplicou esse método e teve um resultado extraordinário. Ela sempre fez tudo com a metodologia, sempre usou o CRM. Eu acho que ela é um exemplo muito legal, de pouco tempo que ela está no mercado, já conquistou muita coisa dentro do mercado, alcançou resultados financeiros e de carreira, e isso não porque a Jaque faz parte do nosso time, mas é porque realmente ela, por mais que ela não sabia de tudo, ela não tentou descobrir sozinha, ela seguiu isso. Ela sempre foi aplicada em fazer um método, em seguir o que a gente pediu, e isso antecipou alguns anos da vida dela. Pode ser que tenha alguns corretores, até aqui nessa mentoria, que podem ter muitos anos de mercado, mas não tinham esse conhecimento. E agora, com isso, vão ter resultados semelhantes ao da Jaque, né? Imóveis de coberturas de frente para o mar, imóveis de frente para o mar, imóveis de alto valor agregado, e isso tudo é um conjunto de variáveis, mas eu não tenho dúvida que é predominantemente importante você saber o que está fazendo e não fazer de forma aleatória. E só para eu finalizar também, hoje eu percebo, e na verdade, eu recebo essa reclamação dos meus clientes. Nós, da Sorte, a gente trabalha como uma imobiliária boutique, então o nosso atendimento é a nossa prioridade para que ele se torne uma experiência. E isso é algo até que vocês devem cobrar do Renato, uma aula aos donos de imobiliárias, porque a Sorte é uma imobiliária, na verdade, é a única que eu conheço, que ela traz uma experiência desde o primeiro momento para o cliente até o final. É uma imobiliária que a gente tem a marca muito posicionada, e isso é graças a ele que está todo dia lá, falando da plantinha, falando da vela, falando disso tudo. E como a nossa expertise é trazer um bom atendimento,
uma boa experiência de compra, essa parte da busca do imóvel, ela não pode ser como todos os outros corretores fazem, que é basicamente encher o cliente de link só para falar que você não está perdendo o lead. Então, eu busco sempre seguir isso e sempre me conectar com o cliente, porque às vezes, por exemplo, se eu não tivesse me conectado com essa cliente, eu não teria conseguido essa venda, antecipar a venda dela. Né? Eu teria, talvez, uma venda que não acontecesse nunca, por conta desse outro imóvel, mas a minha conexão foi tão forte, porque desde o início a gente fez uma experiência de compra que a gente se diferencia do mercado. Então, é importante, quando os clientes entrarem em contato com vocês seguirem o pré-atendimento ali que o Renato passou, seguirem a entrega dos imóveis, isso tudo ser uma experiência diferente para o cliente de vocês, porque isso lá no final vai valer a pena, porque o que não falta é corretor para atender. Então, façam diferente, façam que seja uma jornada boa para o cliente buscar um imóvel com vocês. Beleza, obrigado, Jaque. Gostaram, galera? Se vocês gostaram aí da Jaque, mandem aí o recado para ela aí, ó. Vocês gostaram desse case? E se vocês quiserem seguir a Jaque, é Jaque Romão com 2 Os no final, né? Isso aí. No Instagram. A Jaque também, eu estou tentando insistir e trazer ela, porque tem muita corretora, muito corretor que pede para a Jaque passar muito da experiência que ela teve, como que ela fez para em tão pouco tempo alcançar resultado. Então, vocês, mulheres, geralmente gostam, sigam ela, porque eu vou conseguir convencer ela de também dar um treinamento. Tá? Beleza, galera? A Jaque foi isso. Obrigado, tá, Jaque? Obrigada, gente. Muito obrigado. Então, para continuar aqui a nossa aula, eu vou fazer o nosso finalzinho de sempre, né? Porque senão vai ficar muito tarde aqui para vocês. A galera gostou? Vocês viram quanta emoção, né? Essa venda ela traz, né? Tanto a venda que eu fiz do apartamento, galera, eu já contei para vocês aqui em uma outra aula, mas ela foi extremamente importante. Eu sei que foi o método que me trouxe. Se eu não tivesse escutado aquele chinês, talvez eu não estava aqui hoje dando essa aula para vocês, porque essa foi a venda mais importante para mim, porque foi a minha primeira venda de luxo. E até então eu só vendia galpão, e o luxo hoje anda lado a lado com todos os meus negócios. E a Jaque é a mesma coisa. Olha quanta emoção, né? Olha como foi importante ela se conectar emocionalmente com o cliente, e foi isso que fez ela ganhar dos outros. Não só a conexão, mas a pergunta certa. Não só a pergunta certa, mas a conexão com a pergunta certa e a pesquisa feita do jeito certo. Não só isso, mas se ela já está atendendo essa cliente de indicação, é porque o posicionamento da Jaque lá na base também está muito bem feito. Então, se vocês forem querer que eu dê um exemplo de uma corretora que seguiu o nosso método e aplica isso muito bem, além do Douglas, eu falo da Jaque. Se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver que ela é posicionada. Essa experiência de seguir a metodologia, como ela já fez muitas vezes, virou um lifestyle. Então, cada cliente que ela atende é o estilo de vida dela, fazer tudo de forma organizada, com uma sequência lógica, para que a gente, no final, aumente a conversão, atenda menos clientes, cada atendimento seja mais curto, uma jornada menos dolorosa, com menos tempo, e que nos gere mais faturamento e mais vendas. Dito isso, se alguém ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta de uma outra aula, quer aproveitar esses minutos, antes de eu encerrar, para não ficar muito tarde, mandem para mim aí o que vocês querem saber de mim, para a gente fazer esse bate-bola final e eu liberar quem quiser ir para a prática. Amanhã já começa a aplicar tudo isso. Na aula que vem, vocês já sabem, a gente vai para a parte da visita. Vai falar como fazer para, nessa visita, a gente absorver tudo que a gente pode, transformar essa visita numa venda, transformar essa visita uma proposta que possa virar um fechamento lá na frente. Então, trazer da visita para a proposta, o que fazer na visita, como agir na visita. É claro que ela é uma aula que vai ter muita coisa que vocês já sabem, como todas que eu estou passando aqui. Eu não tenho dúvida que muito conhecimento desse vocês já poderiam saber, mas escutar de alguém que já, vamos dizer assim, percorreu um caminho que muitos de vocês
podem percorrer, dá um GPS, valida o que vocês já sabiam. Mas eu sei que muita coisa nova eu posso acrescentar. Então, assim, mandando as perguntas ali, quem tem pergunta para fazer já manda. Se vocês gostaram, tem valor hoje, vai mudar a vida de vocês, falem para mim, isso é muito importante, tá, galera? Quando vocês mandam ali, eu sento com o meu time e eu converso, falo, ó, galera, isso aqui tá legal, isso aqui a gente tem que explorar, isso aqui tem valor, vamos fazer um acompanhamento. Depois eu vou ter a aula individual com alguns de vocês que ganharam. Então, é muito importante para mim saber o que vocês estão, se vocês estão gostando, se vocês estão, já tá ajudando para vocês, depois dessas aulas, todo esse conhecimento, se vocês têm noção de que depois de vocês aprenderem essas 7 etapas, a vida de vocês vai mudar, vocês não vão mais atender os clientes de forma aleatória, tá? Então, eu vou começar a ler aqui, vamos lá. Júlio. Renato, eu trabalho na Remax e os métodos do curso estão muito alinhados. Meu, que legal escutar isso, Júlio. Eu não tenho nenhum tipo de, vamos dizer assim, convivência com a Remax, mas o que eu vejo dela, de forma superficial, é que ela é um exemplo, né? Porque ela está no mundo inteiro. Às vezes eu vou viajar para o Nordeste, lá numa cidadezinha aleatória, tem uma Remax, e eu imagino, né, por ela ser uma empresa também que utiliza o método americano, que se o meu curso está alinhado com eles, é porque eu estou num caminho certo. O que eu sei é que eu sou sócio da Remax, na Pipe Mob. Uma das empresas donas da Pipe Mob, a FSA, a Remax, a Loft, a Lopes, e o Roberto, fundador do Grupo Zap e auxiliadora predial. O que eu sei da Remax é que a gente tem uma sociedade. Mas o método que eles trabalham, eu acompanho meio que superficialmente por rede social. Mas muito legal saber disso. Marcos, hoje eu fiz um atendimento que utilizei as perguntas. Consegui chegar até na segunda... Não. Estou percebendo que pelos clientes que já fiz, as perguntas para eles é uma coisa tão diferente que nem pergunta que eles ficam constrangidos de responder. Esse de hoje enrolou e não respondeu. Parece que ficam com vergonha do tipo. Falar dos sonhos, como eu faço para quebrar isso? É que assim, eu não falo dos sonhos, tá, galera? O Marcos, o que acontece? Para você fazer essa pergunta, você tem que respeitar o restante da metodologia, que é você alcançar esse nível de atendimento, onde o cliente está te respondendo, nessa parte do atendimento, você fala, olha, para te poupar tempo, para eu entender bem como funciona a tua cabeça, você tem que preparar ele para fazer essa pergunta. Eu até explico isso lá na aula, volta nessa aula das perguntas, assiste de novo, que eu explico. Prepara o cliente, ele pode estar tímido, ele pode não estar falando, fala, olha, eu utilizo isso aqui para eu entender exatamente o que é perfeito, o que é ideal para ti. Então, como é o preço, onde tem que estar, me explica. Isso parte sempre da nossa hierarquia de conexão que eu expliquei nas outras aulas também. Primeiro lugar, pessoalmente, não dá. Segundo, ligação. Na ligação é muito mais fácil tu explicar isso para ele. Terceiro, áudio no WhatsApp. E aí, se tudo é errado, aí você vai mandar a pergunta assim. Mas sempre que você for mandar alguma coisa, entenda assim, você é um cara extraordinário. Você está fazendo um método extraordinário. Não é... Se o mercado inteiro fizesse isso, estava todo corretor rico. São poucos corretores que entendem que tem que ter método. Então, você sempre tem que preparar o cliente para ter uma experiência extraordinária. Quando o negócio é muito diferente do mercado, você prepara. Então, vou mandar 9 imóveis. Deixa eu preparar. Fiz o script pronto. Então, o script da pergunta, eu até explico lá. Eu falo qual que é a pergunta que tem que falar e eu digo para vocês lá na aula. Eu falo assim, galera, não vai chegar e falar essas perguntas que o cliente não vai te responder, hein, galera? Tem que preparar ele primeiro. Eu coloquei elas porque é a resposta que a gente tem que entender. Então, o que faltou, Marcos, é esse nível de conexão. Aumentou o nível de conexão, viu que está engajado? Aí faz essa pergunta. Fechou? Mas eu acho que deu para entender. Ah, tu falou, Leandro, deu para entender. Show. A Elaine, qual a ferramenta de IA que utiliza para fazer a avaliação de imóveis? Eu geralmente avalio imóveis aqui da minha região. Como a FSA hoje tem a maior base de imóveis que eu tenho conhecimento, eu utilizo a minha própria base para tomar uma decisão de preço. Quando eu peço uma inteligência artificial, eu uso a Iskit, porque é uma empresa que eu também tenho participação lá de Curitiba.
E a Iskit, ela verifica todos os imóveis que estão, ela escreve, eu vou colocar no chat aqui, ó. Iskit. Eu sou muito amigo do dono de uma empresa chamada Avalion, mas eu tentei utilizar ela aqui e eu achei que os números não bateram, mas tem muita gente que usa e gosta, tá? Mas a Iskit ali que eu coloquei fixo no chat, ela vai verificar todos os imóveis que estão anunciados de acordo com aquela localização, traz as amostras com os links e você clica nos links daquele que você vê que estão próximos, depois você seleciona os que você quer e joga para a listagem de amostras que você vai mandar para o cliente da avaliação. Eu uso a Iskit e eu pego essas informações da Iskit, coloco num layout com a minha marca, com a minha logo e mando para o cliente, tá? Essa é a que eu uso. Em breve eu pretendo colocar isso dentro da Fast Sale de graça para vocês, tá? Só que, como é muita coisa que eu tenho na Fast, eu preciso colocar por etapa, porque senão o corretor ele não usa tudo, ele não aprende, então eu vou liberando. Eu tenho 38 funcionalidades para liberar na Fast Sale, prontas, prototipadas e validadas. E uma delas é isso aí. Vamos lá, mais uma. Tá. Pedro, aonde temos acesso aos PDFs das aulas realizadas? Está tudo lá no aluno, na área de membros, tá, galera? Quem não acessou a área de membros, fala, eu não consigo acessar a área de membros, me dá uma ajuda. O meu time está sempre aqui acompanhando e eles vão entrar em contato contigo. Pede o suporte no grupo de network, pede aqui, fala com o meu número lá, que é o Renato Monteiro, que é o da equipe lá, que é o verificado, e ali tem o meu time para te ajudar. Tem o Lourenço, tem o Natan, tem o Guilherme, eles vão ajudar vocês, tá? Mas tá tudo lá, sempre, todos os PDFs. O Robson, as aulas estão ajudando demais, me encurtou o relacionamento com o interessado e me ajudou na conexão. Animal, Robson. Pô, isso é a melhor coisa que tem para encurtar relacionamento, cara, esquece. Antecipar. Em outro caso, consegui entender o tempo do cliente, que não é agora, mas descobri, fazendo a pergunta certa. Não, total. Às vezes a gente fica gastando uma puta energia com o cliente, cara, e na real ele só quer saber. E a gente, por não ter feito essa pergunta lá no início, a gente perde todo um tempo no atendimento que ele só queria saber. Quer estar preparado, quer dar o primeiro passo, mas ele vai comprar daqui a 4 meses. Dependendo do produto, como a gente é do mercado, a gente sabe que daqui a 4 meses ele nem vai estar disponível, né? Então, mandem as perguntas aí, tô lendo, hein? Quem quiser mandar. O Jairo, a mentoria está ajudando, pois estou aproveitando para reorganizar algumas estratégias na imobiliária, bem como estou realinhando o meu perfil, principalmente em conteúdos. As tarefas estou executando, mas ainda não finalizei tudo. Estou gostando dos resultados dessa mudança. Animal. E como a gente muda mesmo, de uma hora para outra, algumas coisas, tá, galera? É muito difícil isso virar um hábito, tá, Jairo? Porque o hábito é uma das coisas mais difíceis que existe para a gente mudar na nossa vida. Só que quando o resultado da mudança desse hábito é transformador, a gente muda. E isso aqui é transformador. Você pegar todas as etapas que você tem da venda, onde já perdeu o cliente em todas, você já perdeu o cliente no começo, no atendimento, na pesquisa, na captação, lá no lead, na primeira interação, ou ele só passou pelo teu perfil, não te seguiu, porque não estava preparado. Então, todos os clientes que você perdeu nessas fases, por não, às vezes, entender que elas são frágeis ou por se preocupar com outras etapas que eram mais importantes para você, se você deixar todas elas alinhadas, cara, não tenho dúvida alguma que você vai ter justamente esse sentimento, sentir que você está gostando do resultado das mudanças. Mas quando você aplicar, cada vez isso vai ser mais fácil. Por quê? Porque cada vez vai ser mais habitual, vai ser mais repetitivo, vai ter mais métrica, você vai adaptando, vai ficando melhor. E por isso que lá na última aula, a gente perde bastante energia em desenvolver o método para vocês todo dia, depois que acabar esse curso, acordar e falar, onde eu começo? Opa, por aqui. Depois eu faço aqui. Terça eu faço o quê? Quinta eu faço o quê? Quanto de energia eu dedico para cada coisa?
isso tudo eu quero trabalhar com vocês. Individualmente, para quem tem o atendimento individual, eu quero literalmente olhar o que vocês fizeram depois do curso, junto com vocês, mapear alguma aprimoração nisso que vocês executaram, e também responder perguntas que vocês têm dúvidas sobre o mercado, algum caminho que eu segui, alguma dúvida do que vocês vão fazer. Eu gosto sempre de fazer isso personalizado e individual para cada um, só que eu tenho pouco tempo aqui, né? Esse modelo de mentoria a gente tenta dar o máximo. Eu comprometi com vocês 1 hora, mas eu sempre estou fazendo de tudo para entregar o dobro, igual eu faço com os meus clientes, igual eu faço com a Fast Sale, igual eu faço na minha vida, para que eu seja uma pessoa extraordinária e que vá, de alguma forma, contribuir para o sucesso de vocês. Top, entendi. Iskit. Então é isso, galera. Chegamos aí, deu basicamente o mesmo tempo que a gente tem feito em todas as aulas. A gente vem para fazer uma aula de 1 hora, a gente sempre acaba fazendo 2, e isso me deixa feliz, porque quer dizer que vocês ficam até o final, quer dizer que, com certeza, de alguma maneira, algum R$1 a mais, algum valor a mais, eu já acrescentei na carteira de vocês. Alguns já receberam e outros estão criando uma carteira de recebível futura. Porque o que faz você ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário é controlar as etapas e é saber o que fazer em cada uma. É entender quais são frágeis, o que tem que fazer nela e, o principal, o que não fazer. E muito do que não fazer a gente está aprendendo aqui. Beleza, galera? Gostaram? Foi boa a aula de hoje? Manda uma boa noite aí para mim, se vocês curtiram, para a gente encerrar. Eu espero que em poucas semanas a gente consiga desenvolver outros cases. Eu sei que o Robson já vendeu, a Evelyn, eu acho que ela participou, ela também já vendeu, a KL também. Então, eu quero participar cada vez mais, de alguma maneira, dando conhecimento para vocês. E, principal, tá? O que eu tenho para vocês? Às vezes tem coisas que vocês já sabem que eu estou falando, mas valida. Eu tenho o GPS, que é o caminho para chegar mais rápido. Porque você pode tentar ir sozinho, mas se você for com alguém que já passou por essa trajetória, já venceu esses obstáculos, como a Jaque, que a gente trouxe aqui, como o Cadore, como eu, e como alguns exemplos que vocês mesmos já deram aqui, a gente junto, se organizando, trocando informação, trabalhando de forma cooperativa, a gente muda o mercado, a gente muda a nossa realidade e a da nossa família. Beleza? Tamo junto? Obrigado. Boa noite. Valeu, Sival, Marcelo, Mateusão, Guilherme, Jairo, Sheila, todo mundo que mandou um alô, boa noite para mim. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, galera.